I don't What like just happened? Well, yeah, I looked up the decision. É isso aí, meus amigos do Super Poker, mais um episódio de análise técnica em sua temporada de número 4, analisando mãos do Poker Live, mãos clássicas. E nesse episódio 3 não será diferente. Estou aqui com o Vini Marques pra gente analisar uma mão que marcou época, uma mão do Phil Ivey. Olha só o Phil Ivey pedindo passagem aqui no nosso programa Análise Técnica. Vamos, que tem café no bule nessa mão, Vini. Tem café no bule e Phil Ivey perdendo a mão, né? Que é uma coisa pouco usual, né? Phil Ivey perdendo. A gente ia até pedir para congelar aqui no momento, podemos? Para um tudo. pouquinho tecnicamente aqui da situação. O que a gente vai analisar aqui? Jogadores, range percebido que mão que você coloca o seu adversário e o que eles representam e qual a dificuldade que tem um bom jogador de tomar a decisão por todas as suas fichas e saber... toda mão ela tem um valor relativo em relação ao que ela é realmente. Chega e fala, não, tem um rei, né? Tem um rei, segunda mão a mão do jogo. Mas essa mão vai ser relativa depois de reis, contra reis, re-reis, flops esquisitos, etc. e tal. Então tem que relativizar o valor da sua mão para tomar as decisões. O Phil Ivey nessa mão a gente vai acompanhar. Tem uma decisão muito difícil, mas para a gente entender muito bem a mão, a gente precisa entrar na cabeça do Ivey e ver o que o jogador, o fantástico jogador Brad Booth, jogador de Cash Games, tenta colocar na cabeça, a história que ele tenta passar para o Ivey desde o começo, e é uma mão que foi muito discutida também pela primeira vez, uma versão em português dessa mão, que é um clássico, então é muito interessante, além de analisar tecnicamente, para o pessoal conhecer a história do poker, certo, Vitão? Perfeitamente. Nesse Cash Game 200, 400 são os blinds, vou pedir pro Iguinho já soltar. Lembrando que tivemos um raise do David Williams, foi 1 milhão para 1.800, né? Perfeitamente, 1.800 foi o raise do David Williams, enquanto o Esfandiari saboreia a sua iguaria ali, e a gente tem a Dilerana Maria Braga. O 1.800 foi o raise do David Williams. Já vai aparecer o raise dele aí no GC, o pessoal fez uma confusãozinha, né? O pessoal da geração de caracteres lá, né, do programa. 1.800, o Booth deu raise para 5.800 e o Phil Ivey deu raise para 14 mil, deu um novo raise, né? Exatamente, aí o Brad o jogo já ficando muito caro, né, Vini? O jogo já ficando muito caro e o Brad Booth ali, ele pergunta quantas fichas tem o Phil Ivey, ele é um jogador bastante respeitado entre os jogadores profissionais, você vê que ele sempre joga com $1 milhão de frente, né? Joga com $1 milhão na frente. O Phil Ivey não tem essa quantia, é uma coisa que intimida bastante, até você ver o cara jogando com a paçocada ali, não é fácil, né? Vamos lá. E o Brad Booth pagou, né? Pagou a parada, vamos lá, pode soltar. Vamos lá. Que temos um flop, já abrimos flop 3, 7 6, você vê que o Phil Ivey tenta captar aí ações do Brad Booth e vai tomar a sua decisão agora. O pote já tem $31.100. Phil Ivey vem para um bet de $23 mil, um bet próximo ao valor do pote. Exatamente. Vamos lá, vamos congelar aqui agora, que a gente tem coisas para falar. Vamos lá. O poker é um jogo mais de pessoas do que de cartas, tá? Especialmente no nível mais alto, nesse nível de classe mundial. O que acontece? A questão do range percebido, ou seja, a mão que o seu adversário pensa, a mão que um adversário pensa do outro, ela tem um valor muito importante. Então vamos lá. Recapitulando, David Williams dá raise, o Brad Booth tribeta, o Phil Ivey forbeta e o Brad Booth paga a parada, tá? Paga a parada. O que acontece? Quando acontece, especialmente nesses cash games que os raises costumam ser mais altos porque o jogo estimulava muita ação. Quando o Brad Booth tribeta e dá flat call no forbet do Phil Ivey, na cabeça do Phil Ivey, ele tem dois tipos de mãos, tá? Uma é uma mão especulativa, tá? Que, ou seja, como um 2 e 4 de espadas, como um 5 6, como um 4 e 5 de espadas, possível, né? Como um 8 e 9 de ouros, que seria bastante possível também nesse board.
E Mas só te interrompendo, mas que são mãos que já também, quando você vai jogar heads up nesse tipo de situação, são mãos que perdem um pouco do seu valor. Perfeito. E aí o que acontece? E justamente aí que eu queria falar. Tem esse tipo de mãos que ele pode jogar heads up e tem também o par de as, tá? Porque ele tribeta o par de as tranquilo, ponto um reis do David Williams, ele tribeta, para o blind é 200, 400, quando faz 1.800.000, é 1.800. Ele faz 5.800, o Ivey faz 14 mil, por que ele não dá call com o par de as? Exatamente, ele se expõe ao risco de perder toda a clientela se ele der outro raise, né? Der outro raise, então, na cabeça... E num jogo muito agressivo ele vai ter action no pós-flop garantida se ele só der call. Exatamente. Então, na cabeça do Ivey, o que acontece? Ele vai se betar. Caso ele obtenha algum tipo de resistência, ele já vai colocar o adversário num range mais específico e vai poder tomar as medidas cautelares aí para jogar essa mão fora de posição. Vamos seguir a ação e ver o que faz o excelente jogador Brad Booth. Phil Ivey colocou $23 mil ali, 23 mil fichas. E agora o Booth foi all-in, velho. Olha só, $300 mil ali pro Ivey pagar. Em dinheiro. Colocou realmente... A pacoteira, né? Colocou a pacoteira. Olha lá, colocou o nosso querido Phil Ivey para realmente bailar ali, para pensar. Tirou ele da zona de conforto. Vamos congelar de novo, Vitão? Congela com o Phil Ivey orando. Vamos lá, Vitão. Se você é o Phil Ivey nessa altura do campeonato, tá? O Phil Ivey, ele na época era o melhor jogador do mundo. Se não era o melhor, estava entre os top 3 melhores jogadores do mundo, como acho que está até hoje, tá? O Phil Ivey é um jogador fantástico, maravilhoso, perfeito. Espetacular. Já tive o privilégio de vê-lo jogar, né? Comentei diversas vezes ele mesmo na TV, nunca tive o privilégio de jogar contra ele, mas a gente, por ver muitas mãos do Phil Ivey, a gente aprende muito com ele. Você sendo o Phil Ivey, sendo o melhor jogador do mundo e jogando contra um jogador que você respeita, que sabe que está enfrentando um dos melhores do mundo, tá? Você tem medo que o seu adversário tenha asas nessa parada? Olha, faz sentido passar pela cabeça do Phil Ivey que o jogador realmente tenha o Ais por como foi o ritual no pré-flop, né? Por como as ações se seguiram no pré-flop. Agora, não é só fechar o olho e falar, se tiver Ais, parabéns, porque o jogo é de maior complexidade do que isso. Né? Muitas vezes a gente está jogando um home game, está jogando aquele poker online para se divertir e fala isso, né? Exato. Fala, se tiver Ais, parabéns, às vezes dá parabéns, às vezes não dá parabéns. Mas nesse nível de jogo, realmente pode passar pela cabeça do Phil Ivey que o jogador tem um Ais. Mas eu acho que o importante também nessa mão assim, o que o Booth, o range que o Booth está colocando o Phil Ivey, né? Perfeito. Porque realmente ele tem a certeza que vai fazer o Phil Ivey foldar, tanto com size quanto com re-raise, né? Perfeito. E ele opera nesse raise de 300 mil. Então, passa assim na cabeça do Phil Ivey que o Booth possa ter Ais, sim. Possa, principalmente porque entre jogadores profissionais esse overbet é muito mais valor do que blefe, tá? É muito mais valor do que blefe. E o Ivey coloca... Agora, por que tão grande o raise também? Então, justamente para esconder o asas, porque ele coloca o Phil Ivey numa mão muito forte. Mas aí tem mãos de blefe que fariam isso também, né? Tudo bem, perfeito, mas essa é a ideia. Isso aí é balanceado entre valor e blefe, porque ele pode ter o asas, mas ele pode fazer isso aí com uma mão como 8 e 9 de ouros. Uma mão que sempre vai ter saída. Sempre vai ter saída, tá? Sempre vai ter saída. Se ele tem Ais e 2 de paus, por exemplo, ele não vai fazer isso. Pode pode jogar dessa maneira. Exatamente. Mas tudo bem que ele não tem tantos altos também, né? Ele tem uns 5 ali. Ele tem uns 5, exatamente. No caso, ele tá fazendo com o bottom do bottom range, ou seja, a mão mais baixa que existe. A chave dessa mão, galera... realmente essa é a mão mais baixa que existe mesmo, né? Porque o 2 e 3 teria flopado o par, né? É o seguinte, jogadores de pôquer, bons jogadores de pôquer, jogam ranges e não mãos, tá? Essa é a grande chave do sucesso nessa mão. Então ele tá jogando o range que ele representa versus o range que o Ivey representa e vamos se colocar no lugar do Ivey. Eu vou colocar aqui, o cara tem asas, é uma chance muito boa dele ter o asas, tá? Das vezes que ele não tem o asas, ele pode ter o 3-3 escondendo a mão, o 7-7 escondendo a mão, o 6-6 escondendo a mão, ele pode ter o 8 e 9 de ouros, que vai estar flipando contra o rei, ele pode ter um 8 e 9 off que está atrás, está de move, ele pode ter o 4 e 5 seguido tentando esconder o jogo, que é possível, se ele faz isso com 3-3, com 7-7, com 6-6, ele pode
fazer com 4 e 5. Ele pode fazer com uma mão, por exemplo, como 4 e 8 de ouros. Pode fazer, que ele tem uma broca e flush draw. Então, o Ivey pensa que ou ele está perdido para as as, para as trincas e para uma eventual sequência que é muito pouco provável, ou ele está ligeiramente à frente. Então, o raciocínio é o seguinte: ou ele está ligeiramente à frente de alguma pedida, ou ele perdeu a mão, tá? Então, o Buff, ele consegue representar isso para o Phil Ivey. Ele consegue fazer o melhor jogador do mundo ficar nessa dúvida de ou tem uma vantagem pequena ou tô morto, e por eu ser o melhor jogador do mundo, eu não vou abraçar essa parada. Isso aí é poker na sua melhor expressão, tá? Isso é metagame de verdade, não é aquele metagame que os caras comentam aí nos lugares da vida, né? Não, porque eu não paguei porque eu tinha metagame, né? A muleta, né? A muleta é o metagame. E também não vou dar call de rei se tiver parabéns, porque lugar pra jogar bingo é nas casas lotéricas, não é no poker, tá? Então no poker o cara vai pensar e vai analisar. E também o Brad Booth também só vai fazer esse tipo de jogada contra alguém que possa pensar nesse nível. Ele não vai fazer isso contra um jogador recreativo que vai dar call simplesmente do rei na hora que ele volta, tá? Ele vai fazer num jogador que vai pensar o que o jogador tem, que o adversário tem, o que o adversário acha que ele tem, e assim sucessivamente. Esse realmente é o metagame na sua melhor expressão. E essa é uma das paradas mais sensacionais dos tempos passados. Vamos tocar o vídeo, Vitão? Na hora. Vamos lá. Muito bem, olha só, a pensativa de Phil Ivey. Realmente ele incomoda o Phil Ivey. Incomodou o Phil Ivey ali. Incomodou, deixou incomodado o nosso querido Phil Ivey. Faz a pergunta ali, começa a entrar em devaneios, começa a dar risada. Não, e você vê que o cara também não muda a expressão de nenhuma maneira. Você coloca o cara no jogo, né? Ele parece um pouco intranquilo, mas isso a gente vendo aqui alguns anos depois, né? E também não dá pra ter essa precisão na hora e tomar a decisão baseada baseado no nisso. tamanho da pacotela, né? E impõe respeito, né? Agora, Vini Marques, se fosse em ficha, você acha que o Phil Ivey eventualmente poderia tomar outro tipo de decisão? Eu acho que tudo isso faz parte, então. O dinheiro intimida demais, cara. Exatamente, porque Olha o dinheiro realmente ele é intimidante, intimidativo, que palavra você queira usar. Nesse sentido, talvez as fichas pudessem ter um impacto menor, né? E o Ivey pensa, fala, pô, num show de televisão, esse cara não vai ser louco o suficiente pra me colocar na porta sem ter jogo, cara. E a questão é a seguinte também, ele vai ver o showdown de qualquer jeito depois, né? Exato. Não precisa ficar... Ele tá incomodado. Na né? Paraná, tá muito incomodado aí o Phil Ivey, realmente. Poucas vezes a gente viu alguém tirar o Phil Ivey tanto da zona de conforto como o Brad Booth nessa mão, né? Olhos de lince de Phil Ivey, realmente um pote grande, $354.100. Phil Ivey fazendo careta, poucas vezes a gente viu. Poucas vezes a gente viu um cara tirar da zona de conforto, um dos melhores jogadores do mundo, e essa é um programa especial, porque poucas vezes você vai ver isso acontecendo. Olha lá, Phil Ivey jogando fora a melhor mão, e o Buff ali falando, fodou bem, né? Fodou bem. Tirou o dinheiro dele. Puxou o pote ali. Não vai dar o showdown, me parece, ou vai dar o showdown? Não. Essa jogada é legal de fazer quando você pode dar o showdown também, né? Sua diária pediu pra ver. Olha lá, o pessoal tá querendo ver ali. Essa daí não tem como não mostrar também. Eu sou contra mostrar. Eu também sou contra mostrar. Mas você faz a jogada dessa com o Phil Ivey, realmente... não dá. Não dá pra não mostrar. Realmente sensacional, né, Vitão? É histórica a jogada e a gente analisou aqui nesse Análise Técnica, 4ª temporada, episódio 3, uma mão que derrotaram o Phil Ivey. E você aí, o que você achou? Deixa nos comentários do Facebook pra gente, por favor. Pode mandar no inbox e também na caixa de comentários o que você achou, o que você faria e tudo mais. Muito obrigado e a gente volta, hein?